Eu adoro uma definição de design que é: design é entender e criar. É tão simples quanto isso. Eu já vi definições muito mais complexas e para mim essa daí ela é simples, né? E por isso tão forte. Essa é a dinâmica, né? Se tivesse um curso que conseguisse fazer com que as pessoas saíssem de lá feras, super feras, em entender profundamente que o trabalho de design é entender e criar o tempo inteiro, e essa é uma dinâmica naturalmente que ela é circular, porque a gente, né, na medida que a gente cria, a gente precisa entender aquilo que a gente criou e a gente, né, volta e cria de novo. Acho que a gente já talvez estivesse num outro lugar. Meu nome é Leandro Greifenbein, eu trabalho na Globo e sou Head de Experiência, né, que é a área onde a gente tem basicamente as duas disciplinas importantes de criação, design e pesquisa, específico para o universo digital, portfólio digital da Globo. Pode ser uma hipótese, mas o fato é que as pessoas que estão chegando formadas pelo mercado, né, em geral os cursos que tem, são pessoas muito agarradas ao processo, que tem uma crença que é uma crença muito forte de que basta elas executarem determinadas etapas, executarem determinados métodos e que elas vão chegar, né, numa entrega que é a entrega do que precisa. 10 em cada 10 pessoas que estão sendo entrevistadas, elas colocam um foco muito grande na descrição, quando elas estão contando o case, na descrição do processo, né, de tudo que ela fez. Não é isso, né, que eu acredito que faz a diferença. Os métodos, inclusive, de um lado, eles permanecem os mesmos de 100 anos atrás, porque tem uma parte importante, que talvez seja a mais importante, de como a gente faz design, que está presente, né, desde que isso existe, e outras que são, né, as ferramentas e as coisas que são mais específicas, que vão mudando. E acho que quando a gente provoca as razões pelas quais as pessoas tomaram cada uma das decisões ao longo daquele processo que elas gostam tanto de escrever, elas travam. Né, travam, ou chegam com uma resposta muito pronta. Falta o momento onde a gente questiona, né, e onde dentro desse processo a pessoa se questiona sobre o que está sendo feito, né, ela pensa sobre aquilo que ela está fazendo, né, e faz pensando e pensa fazendo, né, que para mim, né, é a dinâmica que é a dinâmica máxima disso que a gente faz. Reflete profundamente sobre aquilo, pensa, né, em todos os prós e contras sobre cada uma das decisões que estão sendo tomadas, entende profundamente o contexto, defende aquilo, né, e defende pelas razões pelas quais as decisões foram tomadas e não necessariamente porque simplesmente executou o processo e o processo chegou nesse resultado. Isso é uma coisa que a gente super vê acontecer também. Então acho que sinto que falta isso. Não sei o quanto que esses cursos de formação que a gente tem estimulam esses momentos, que são os momentos de colocar à prova as decisões que estão sendo tomadas. Ponto super relevante, assim, fazer as pessoas refletirem de fato. Eu tive uma experiência, né, há um tempo atrás de ter montado um curso, durou pouquinho tempo, mas ele foi um curso dedicado à transição de carreira. Né? Então tem a ver bastante com o conceito do Muda, e a gente investiu muito nisso na época, né? Nas discussões que a gente fazia, né? Claro que a gente precisava passar pelo processo, mas a gente tentou primeiro desconstruir um pouco o processo, né? Focado muito mais nas disciplinas, né? Que é isso, o que precisa ser aprofundado quando a questão que eu preciso resolver é essa aqui do projeto. Então, quais são as perguntas que precisam ser feitas e, a partir daí, como é que eu saio com as respostas adequadas para resolver aquela questão. Muito mais do que um encadeamento, né, de coisas a serem feitas. E uma parte que é uma parte teórica, né, daí tu me conhece bem, sabe que eu sou teórico, às vezes teórico até demais, mas não consigo tirar isso de mim. Então uma das coisas que eu fiz aquela vez foi quase uma exigência, né, assim, eu queria a carta branca para poder fazer um curso que é um curso que ele seria prático, mas ele teria uma parte teórica que a gente tentaria fazer da forma mais leve possível, mas eu acho que ela traz isso, ela traz as reflexões, né? Por exemplo, por ser um cara teórico, né, e eu leio muito, estudo muito, sempre fui. Por exemplo, tem uma coisa que me incomoda muito do fato das pessoas, que eu falei antes da ditadura do processo, mas acho que é do processo e da prática, né? Das pessoas simplesmente fazerem e, né, não terem ideia ou não criarem muita relação daquilo que elas estão fazendo com outras coisas, com o contexto.
que é o fato da gente colocar tudo na mesa como se fosse uma grande novidade. Conceitos que são conceitos que aparecem às vezes nos projetos e as pessoas declaram aquilo como se tivessem, né, inventado naquele momento a roda e aquilo ali já foi falado e falado muito bem há muito tempo. Acho que isso acontece cada vez mais, né? E acho que é também por conta desse gap, né? Que eu acho que o próprio mercado exigiu, o mercado fala muito disso. Não, a gente precisa da prática, a gente precisa das pessoas que saibam fazer e daí isso força a formação, né, para ser levada ao extremo, né? A teoria não pode ser chata, a gente pode inventar um outro jeito de levar a teoria, de fazer a ponte da teoria com aquilo que as pessoas estão executando na prática, mas acho que ela é necessária, principalmente por isso. Assim, olha só, há 50 anos, às vezes há 100 anos, as pessoas já falavam isso, né, que tu está falando agora, parecendo que é uma novidade, né? Então, isso acho que dá uma chacoalhada, que uma chacoalhada sempre interessante. O que me tira o sono hoje no trabalho, né? Gerindo uma equipe tão grande, né, com tanto projeto. De alguma forma está tudo meio relacionado. Processo. Vou explicar um pouquinho mais o que é do processo. Acho que no design, dentro do design a gente vive esse problema, mas esse problema não é só um problema do design. Eu acho que quando veio o processo ágil, ele desmontou uma forma de trabalhar que realmente não tinha, né, assim, ela já tinha chegado no limite. Impedia as coisas, né, a gente de realizar muitas coisas, impedia da gente, né, mudar de rota e tal. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a gente entrou num lugar, já faz alguns anos, onde esse processo é um processo que também chegou talvez no extremo demais. E ele tem uma lógica, que é uma lógica que foi toda construída a partir da engenharia, né? Ele é um processo ágil, mas ele é um processo ágil voltado para a construção. Ele não é necessariamente um processo ágil voltado para o projeto, para a concepção. E isso é um conflito que é um conflito muito grande, que a gente vive todo dia, porque são lógicas diferentes, né? A lógica, né, da engenharia, eu sempre brinco, né, que somos uma ilha de humanas no mar de exatas, né? Esse é o problema com o qual a gente lida todo dia. Então, ele tem características como, por exemplo, forçar para que todo problema seja visto de uma fragmentação muito granular. Isso é uma questão, para mim, super importante, porque o design é uma lógica totalmente oposta, né? A gente tem que partir de uma ideia onde a gente acha que as coisas vão fazer sentido como um todo. Porque a experiência humana com aquele produto, ela vai precisar ser uma experiência completa. Então é uma lógica que é uma lógica totalmente invertida. Uma outra coisa que eu acho que ela é positiva, mas a gente, quando exagera, isso traz um problema, que é a experimentação, né? A experimentação é bacana, a gente tem que experimentar, que é conseguir realizar mais rápido, né? Pensar o suficiente e conseguir realizar aquilo para a gente conseguir ter um feedback rápido e iterar sobre aquilo. Mas é um problema também quando a gente acha que absolutamente todas as soluções elas só podem ser colocadas em prática se a gente experimentar, ainda mais experimentar no fragmento. Não dá certo, né? Assim, primeiro porque a gente perde às vezes uma noção do quanto que o fragmento impacta o todo. E a gente olha especificamente para uma métrica de fragmento e nem se dá conta do quanto que aquilo ali pode estar impactando, né, negativamente o todo, e a gente acredita que, né, uma hipótese foi bem sucedida porque era uma métrica muito específica que se tornou positiva. Outra é que acaba que isso acelera às vezes de tal forma as decisões que não dá tempo da gente se refletir. Não, vamos experimentar. Experimentar significa resolve aí rápido, ou resolve 3 versões disso aqui rápido, que a gente bota, vamos fazer um teste A, B, C, D, E, F, G, e as pessoas vão lidar com aquilo e ali a gente vê o que funciona melhor. Não deu nem tempo para a gente refletir, né, com a profundidade que precisava, se aquelas soluções realmente fazem sentido, que outras questões que não sejam, né, só aquelas que as métricas indicam, estão presentes naquele problema que a gente precisaria resolver, né? Então, acho que isso é uma luta diária, né? E outra, que eu também acho que é uma consequência disso, é que quando a gente está falando de design de produto, a gente está lidando com questões humanas que elas não mudam necessariamente do dia para a noite. E eu acho que essa lógica da experimentação, do processo ágil e da ultrafragmentação leva a gente a uma visão que é muito de curtíssimo prazo para tudo. Então a gente fica com uma expectativa de que as coisas mudem o ponteiro em uma semana. Não funciona assim, né?
Não funciona assim. A gente trabalha, a Globo, né, trabalha com produto de mídia. Produto de mídia é hábito, né? O hábito não muda da noite para o dia. A gente pode até encontrar algum indicador que dê para a gente uma dica, né, de que alguma coisa pode ou não pode mudar, mas depende de tantos fatores e o comportamento ele se altera, né, com um espaço bem maior de tempo, que a gente desacostumou a esperar esse tempo. Então acho que isso é ruim para o design também, porque tem coisas que se dão ou necessariamente precisam, né, de um espaço que é um espaço maior de tempo para se provarem, né, fizeram sentido ou não fizeram sentido, e a gente não espera mais. Então, a minha luta diária hoje é essa, né? São esses conflitos que, beleza, eu acho que faz parte, assim, é da maturidade do próprio processo. Não acredito de jeito nenhum que a gente deveria voltar ao passado, né? Eu acho que o processo, que é um processo onde a gente trabalha tentando encurtar esses tempos e trabalhando muito próximo dos times de desenvolvimento, da engenharia, é um processo que permite que a gente realize coisas, porque senão a gente só imagina, só tem ideias e não realiza nada. Mas eu acho que tem um equilíbrio que a gente precisa chegar, que se perdeu um pouco, né? Porque às vezes até assumir que são lógicas diferentes. Eu sinto que às vezes a gente fica com medo, né? De não, é que a gente tem, é isso, o próprio mercado levou o X muito para isso, né? Assim, Lean UX né, virou, né, coqueluche, né? Algum tempo atrás, assim, que é o design tentando se adaptar a esse processo ultra ágil. O processo não consegue entender que tem tempos também que são tempos diferentes, né, da disciplina de design. Eu acho que tem uma negociação aí que ela precisa chegar num ponto que é um ponto mais interessante do que está hoje. Uma das soluções possíveis, né, ou pelo menos apresentadas pelo mercado, é criar, né, duas esteiras. No fundo, para mim isso é fugir do problema, porque é como se fosse separar, né? Assim, ninguém mexe no ágil, que é o ágil da entrega, então cria um outro negócio aí, que daí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, e depois só dá um jeito desse negócio em algum momento chegar aqui. Não resolve o problema, né? Primeiro porque é uma ficção que a gente está inventando para a gente mesmo, porque o time é o mesmo. Ou se não for o mesmo, eu acho que é injusto, porque daí a gente cria uma separação que para mim é a pior de todas, que existe uma galera que cria e uma galera que executa. Eu sou radicalmente contra isso, né? É o mesmo time que cria e executa. E tem uma questão numérica também, as empresas, ainda mais agora, as empresas estão mais enxutas, então realmente vai ser o mesmo time. Então como é que a gente pode imaginar que vão criar duas esteiras? Isso não é factível. Eu acho que as habilidades elas estão menos marcadas hoje. Eu acredito menos em, né, uma divisão que é uma divisão super marcada, né? Tirando design e pesquisa, esse é um exemplo de coisas que a gente separa bastante. São disciplinas que são super complementares, mas a gente separa porque a gente acredita que a forma e a prática de tocar essas coisas, às vezes até a cabeça, é muito diferente. E vale a pena uma especialização. Mas quando a gente está falando de design especificamente, eu acredito menos. Eu gosto sempre de pensar num espectro, que é um espectro que vai das decisões que a gente toma de uma análise, que é uma análise mais abstrata, que lá no passado talvez a gente chamasse de arquitetura de informação, até o outro extremo, que é um extremo do momento onde essas coisas se tangibilizam, né, e que viram né, interface, né, a gente toma as decisões, são as decisões, né, visuais, estéticas. Mas é um espectro, né, e acho que é legal a gente não forçar muito a barra, mesmo num time muito grande, não forçar muito a barra numa especialização, porque os projetos são muito diferentes. Acho que a gente tem que ter flexibilidade. Não só os projetos são diferentes, como os projetos têm momentos diferentes. E a gente tem que ter flexibilidade, né, de encarar os problemas, né, de uma maneira mais um pouco menos agarrada a uma execução muito específica. O que não quer dizer que as pessoas não tenham naturalmente habilidades, são habilidades mais fortes dentro desse espectro, né, que as pessoas não tenham, né, um ponto desse espectro onde o olho brilha mais, onde o talento é um talento mais forte. É óbvio que a gente respeita isso, né? A gente tem que identificar e respeitar, e daí isso tem mais a ver com como a gente monta os times. Então eu vou sempre tentar montar o time, tendo naquele time pessoas que estão no ponto desse espectro, que é um pouco mais abstrato, e outras pessoas que estão num ponto que é um ponto, né, mais dessa parte mais tangível.
mas não quer dizer que eu não vai exigir também do designer, que é o designer que é mais visual, ele não tem uma cabeça absolutamente estruturada, ou que não vai exigir de alguém que tem essa cabeça um pouco mais abstrata, estruturada, que seja capaz, né, de avaliar e de criticar o trabalho do visual designer, né, para entender se aquelas coisas estão fazendo sentido ou não estão fazendo sentido para solucionar o que a gente precisa. Então acho que gosto de pensar numa coisa um pouco mais flexível, assim, não tão marcado, tirando design e pesquisa. Sobre transição de carreira. Eu sou, né? Mas não vale porque lá na época que eu fiz a transição não tinha nenhuma carreira bem definida, né? Então a gente não pode chamar de transição. E eu comecei numa agência, que era uma agência digital pequena, para ocupar uma posição que era uma posição de redator. Isso em 1999, né? Então a internet comercial no Brasil tinha, né, recém dado assim, seus primeiros passos. Entrei, comecei a trabalhar. Era um primeiro projeto, que era um projeto que tinha, né, uma intensidade muito grande de texto, e o que foi interessante é que assim, era uma época, né, onde a internet era basicamente site institucional das empresas, né, não tinha muita coisa além disso, e esse site especificamente era um volume absurdo de texto. Ou seja, para a gente conseguir organizar o texto, eu precisava organizar junto a estrutura do próprio site. E eu comecei a fazer isso, comecei a tomar gosto por isso, e o pessoal que trabalhava junto na agência achou que, uma vez que eu me sentisse à vontade fazendo isso, mais do que a própria redação, que eu poderia trabalhar como projetista. Esse foi o nome que eles deram ali na época. Que, né, hoje talvez a gente entendesse isso como arquitetura de formação, na época a gente não dava esse nome. E assim começou essa história. Então eu concluí esse trabalho especificamente de redação, mas a partir daí em outros projetos eu comecei a trabalhar com a estrutura do conteúdo, né, da estrutura do conteúdo para a estrutura de navegação, como a gente organizava aquilo pensando, né, como é que as pessoas iam navegar e chegar naquele conteúdo. Fiquei durante um tempo nessa empresa, daí passei um tempo fora do Brasil, né, fazendo coisas que não tinham necessariamente a ver com a internet. Voltei, quando eu voltei eu trabalhei, né, numa primeira agência, que era uma agência grande. Fiquei pouco tempo fora, né, mais ou menos um ano, mas foi tempo suficiente, né, na velocidade desse mercado assim, para as coisas mudarem bastante. Então esse lugar para onde eu fui, né, a G2, depois ela foi, né, recentemente ela foi comprada pela Publicis, já era uma agência que era uma agência com uma estrutura grande e que tinha uma disciplina que era uma disciplina, né, muito mais fundamentada, né? Então eu contei dessa experiência como projetista, eu ainda não dava o nome certo para as coisas, mas eu acabei sendo contratado como um arquiteto de informação e a empresa já tinha isso mais bem estruturado, tinha um time de arquitetura de informação. Fiquei um tempo, foi super interessante porque, né, isso tinha uma profundidade técnica que foi super legal. Acho que, né, eu sempre fui uma pessoa, né, com um gosto maior pela parte que é uma parte mais abstrata, né, desse universo de criação. Assim, eu nunca fui alguém, né, que tinha um talento específico para o visual. Então, né, me encontrei ali naquele grupo. Os projetos eram projetos com uma complexidade muito grande, né, então a gente, né, também experimentava isso, né, não só a teoria da arquitetura de formação, a gente tinha que botar isso na prática para projetos que eram super complexos, como RI, por exemplo, relação com investidores, né, de banco. Já era, né, um momento onde os sites institucionais eles tinham, né, eles já ganhavam uma parte que era uma parte de serviço, eles precisavam oferecer alguma coisa para além só de informação, né, para quem ia lá visitar. Então, né, não eram necessariamente transacionais, como hoje é comum a gente encontrar, mas eles já precisavam estar conectados com outros sistemas que eram sistemas internos da empresa, né? Então era a função também da arquitetura de formação pensar em como é que essa lógica ia acontecer, detalhar, né, muito assim, no específico o que acontecia a cada transação dessas, né? Uma vez que o usuário solicitava alguma coisa, como é que o sistema tinha que responder e tal. A gente descrevia, pensava em tudo isso, criava e descrevia. Mas em determinado momento foi interessante que a gente descobriu que tinha um gap. A gente fazia uma especificação muito profunda nessa área da empresa, mas tinha um gap da relação, que era a relação, e da comunicação que era feita para o cliente, principalmente áreas tanto de marketing quanto de tecnologia, que é com quem as empresas se relacionavam.
Então, né, o pessoal que trabalhava com comercial tinha uma descrição daquele projeto, que é uma descrição muito mais superficial. E quando aquilo ali caía na esteira para ser executado, tinha uma distância muito grande do nível de detalhamento que a gente fazia. Então, eu e um colega, na época, a gente identificou esse gap e a gente propôs para a empresa de criar uma área que era uma área que tentasse arredondar um pouco a bola no meio desse caminho, que a gente chamou de análise de negócios. Um nome que parecia fazer sentido naquele momento. Então, ele era alguém que tinha uma cabeça que era um pouco mais estratégica, eu tinha uma cabeça que era um pouco mais de projeto, de design, e a gente se juntou e criou essa área que era uma área intermediária. E foi super bacana, né? Porque eu acho que realmente era um gap, né? Era um gap importante dentro do processo da empresa como um todo, e a gente criou um valor que era um valor duplo para os dois lados, né? Então, a gente facilitava muito a vida de quem estava no front com o cliente. Hoje talvez a gente entendesse isso como, né, um profissional comercial técnico, né? Na época não tinha isso, ao mesmo tempo que a gente conseguia fazer com que a bola chegasse muito mais redonda, né? Muito mais bem parada para quem trabalhava com o projeto, podia, né? E tinha a missão de depois aprofundar aquilo. A gente conseguia a partir disso ter uma previsibilidade muito melhor também do que era a complexidade daquele projeto, do custo daquele projeto, tudo isso. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que é interessante, porque eu sempre me descrevi, apesar de eu liderar, né, uma área de UX hoje, né, eu comecei contando a história, depois eu vou dizer mais o que eu estou fazendo hoje, mas eu sempre me defini como alguém que fica no meio, né, de uma tríade que tem produto, estratégia e design. Em algum momento isso foi uma crise. Eu achava que isso era um problema, me achava generalista demais, né, porque eu não tinha necessariamente uma profundidade, né, em alguma dessas coisas. Hoje a minha visão é completamente o oposto disso. Acho que isso me deu uma super vantagem para o que eu faço hoje, de ter uma visão mais ampla sobre os problemas que a gente tem para resolver, assim, de diferentes perspectivas. Em 2006, eu vim para o Rio para trabalhar na Globo. Também, né, fui contratado para trabalhar, né, como designer, arquiteto de formação. E o curioso é que na Globo, né, meio sem planejar, eu também fiz uma carreira que é uma carreira que passou por tudo isso. Eu passei um tempo atuando, né, mais especificamente com criação. Depois, durante um tempo, fui convidado para assumir uma área que era uma área de planejamento estratégico e inteligência de dados, que parecia, né, alguma coisa totalmente fora assim, do radar. Depois de muito tempo eu fui entender a razão do porquê que eu fazia sentido liderando aquela área, e é justamente para trazer uma perspectiva mais criativa para um universo gigante de dados que a gente gerava, mas a gente não sabia muito o que ia fazer com aquilo. Então, né, como é que a gente transformava aquilo em visão de produtos, transformava aquilo em estratégia, transformava aquilo em narrativa, né, para compartilhar com a empresa assim, sobre o futuro. Cheguei a liderar por um tempo produto, né, os projetos de desenvolvimento de produto que a gente fazia por um tempo curto, e depois voltei para a área de UX, né, para fazer o que eu faço hoje. Então hoje eu lidero a área que a gente chama de experiência. É uma área grande, tem mais ou menos 160 pessoas, onde a gente tem uma divisão mais forte em 3 disciplinas: design, pesquisa e design ops. Design ops sendo uma estrutura mais recente que a gente criou. Design trabalha todo mundo alocado nos times, junto com os times de desenvolvimento. Pesquisa, tem uma parte da pesquisa que trabalha, né, um pouco mais independente, mas tem uma parte que a gente chama de monitoramento que também trabalha integrado aos times. E Design Ops olhando para a operação como um todo, né, para buscar eficiência e qualidade. O processo que a gente usa para contratação na Globo é um processo todo interno. A gente usa o apoio, vez ou outra, de alguma consultoria, mas às vezes muito mais para impulsionar alguma coisa específica, né? Pode ser uma etapa, como etapa inicial, né, para a gente conseguir abrir mais a boca do funil. E uma coisa que a gente tem feito muito é fazer parcerias com empresas que consigam trazer diversidade. Nesse ponto a gente usa consultoria, mas o processo em si ele é todo interno. A gente tem uma parceria grande com o RH. A gente tem uma pessoa que olha para a área de UX, né, especificamente, então que já né, acompanha a área já há algum tempo, então a gente consegue construir uma relação legal, não só para o tema de contratação, mas ela olha para a estrutura, né, como um todo, assim, de gestão de pessoas junto com a gente. Então ela conhece os perfis, ela conhece, né, como a gente gerencia as pessoas, ela conhece o que as pessoas consideram que são importantes. Isso naturalmente que vai ajudar na hora que a gente está contratando. Mas acho que tem uma coisa que é uma coisa curiosa, que não sei se é uma característica, né, tão específica, né, da Globo por ser uma empresa muito grande, mas talvez seja uma coisa que aconteça, ou deveria acontecer mais no mercado também, que é
pelo tamanho, pelo fato da gente estar dentro da tecnologia, e acho que é a melhor estrutura que a gente pode ter, mas ao mesmo tempo, numericamente, a gente vai ser sempre inferior à engenharia, né? Então a gente pensa a área de tecnologia, a gente tem dentro dessa área pelo menos 2/3 são engenheiros e vai ter 1/3 que está nesse universo, que é um universo que junta design e pesquisa. Então, numericamente, a gente sempre vai ser inferior. Por que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que tem que existir um esforço, que é um esforço de especificar, principalmente a comunicação e a abordagem, né? De como a gente chega no mercado, como é que a gente se apresenta e, a partir daí, como é que a gente também especifica a forma que a gente conversa com quem a gente está querendo contratar. Faz muito tempo, né, que eu me dei conta dessa diferença, eu sempre conto isso, que a gente tinha o costume de criar, a gente entrava nesses eventos de universidade, daí montava um stand para atrair estagiários. E daí tinha uma comunicação sempre pensada para isso, que, né, tinha um tempo de planejamento e tal, até, né, montar a carinha do stand e isso acontecer para a gente, né, atrair as pessoas que a gente queria contratar, pelo menos via estágio. E sempre, em algum momento, se escolhia uma tagline, né, que é a tagline né, da campanha, né, do stand daquele ano. E a tagline escolhida foi "Vem codar com a gente". Aí quando eu olhei aquilo, tipo, não faz sentido, assim, não tem um designer que vai parar na frente desse stand e vai ser atraído por "Vem codar com a gente". Então, né, isso me deu um clique e passou a ser uma agenda que é uma agenda importante, né? Assim, dado que se a gente deixar o discurso e a abordagem ir pelo geral e pelo padrão, e agora, né, a Globo passou por uma transformação grande, agora a Globo é uma só empresa, que dificulta mais isso, porque tem uma comunicação como a comunicação da Globo, como uma empresa de mídia, tem a comunicação que é a comunicação da tecnologia, tende mais a engenharia, então, né, o design dentro do digital ele vai ser sempre, né, um elemento que é um elemento menor. Tem que especificar, né? Então como é que a gente consegue abrir brechas dentro dessa abordagem, dessa comunicação para a gente se comunicar, né, de fato com as pessoas que a gente quer atrair. Então a gente faz um esforço importante nisso, então apesar da parceria grande que a gente tem com o RH, a gente tenta influenciar muito eles e a gente tem via Design Ops dentro da própria estrutura de UX, os materiais e a comunicação que a gente mesmo cria para abordar o mercado, né? A gente fez um trabalho faz algum tempo que foi um redesenho de todo o processo de contratação, by design, né? A gente pensar isso como uma jornada e a gente identificar os pontos que eram os pontos que a gente precisava, por exemplo, encantar, né? Assim, o tempo que a gente precisava entre um processo e outro para que o encantamento não caísse, que tipo de materiais a gente precisava criar para que, né, comunicassem aquilo que a gente precisava criar. Então a gente criou tudo isso dentro da própria área de UX e daí depois a gente forneceu isso para o RH para fazer com que essas coisas, né, se casassem. Mas tem um esforço grande que a gente faz para especificar essa abordagem, essa comunicação, né? Então acho que é um jogo duplo e que super funciona. Se a gente comparar o mercado antes, né, assim, de muito tempo atrás, quando a gente começou, e o mercado de agora, no quanto que as pessoas precisam ser encantadas na hora que elas decidem aceitar uma vaga e o quanto que é responsabilidade da empresa mostrar isso, eu acho que tem uma diferença muito grande, né? O mercado realmente mudou muito e vem mudando, porque a gente tem ondas diferentes. As empresas passam a ter de fato mais responsabilidade em mostrar para as pessoas, principalmente para as pessoas boas, né? Porque independente de como está o mercado, aquecido ou não, as pessoas boas vão estar sempre sendo disputadas, né? Eu acho que não tem, isso nunca muda. Acho que a empresa precisa de uma maturidade muito maior do que talvez tinha no passado em mostrar como é que ela tem oportunidades de crescimento e de projetos que são projetos maneiros para aquelas pessoas fazerem. Mas eu acho que isso muda muito em relação à maturidade das pessoas e muda muito do momento onde as pessoas entraram no mercado. Por exemplo, a gente estava num momento muito aquecido e o mercado aquecido acaba que tem muito dinheiro porque as pessoas estão brigando por talento e muitas empresas às vezes têm só o dinheiro, né, como a ferramenta para oferecer, né? Então elas jogam muito alto com isso e jogam só com esse artifício. E acaba que quem está entrando no mercado, isso aconteceu bastante, entra no mercado acostumado com essa narrativa de que a briga é uma briga onde a vantagem é dinheiro.
Então é estranho, assim, a gente começou a conversar com pessoas para querer contratar nesse momento e a gente precisava desconstruir isso. Porque, primeiro que essa nunca foi a principal ferramenta para a gente. Né? A gente é muito disciplinado em relação a isso, né? De tentar entender o que o mercado, né? Do ponto de vista de remuneração, o que é o adequado e sempre tentando olhar para dentro de casa também e ter uma lógica, né? Em como é que a gente nivela isso assim, com a equipe, que é a equipe que já está lá dentro. Então a gente sempre foi muito cuidadoso, mas a gente começou a ver que isso era uma coisa que estava aparecendo muito forte. Então fez com que a gente prestasse mais atenção nas outras coisas. Quando eu comentei que a gente tinha criado esse processo, por exemplo, né, de encantamento, by design, uma das coisas que a gente fez é isso, né? A gente estruturou alguns argumentos que são uma venda que vão muito além da remuneração, né, por exemplo. Né? E fala disso, fala de perspectiva de carreira, fala dos próprios projetos, fala de diversidade de projetos. Empresas que eu acho que têm uma oportunidade de diversidade deveriam usar mais isso. Né? A gente tenta usar. Né? Acho que agora está começando a mudar um pouco. A gente começa a ver um outro movimento também, que é um movimento que me preocupou bastante, que tem a ver com as pessoas que toparam muito rápido essa remuneração, que é uma remuneração muito alta, numa comparação, né, que é uma comparação que na cabeça dela foi justa, de trocar a oportunidade de crescimento e de trabalhar com projetos legais por uma remuneração mais alta, principalmente empresas pequenas. Acabou que chegou num lugar hoje, depois da crise principalmente, onde tem muito profissional que é um profissional que ele não teve oportunidade de se tornar um profissional sênior, porque ele não teve para quem olhar do lado dele para aprender, mas aí ele está com uma remuneração que o mercado não paga mais, então ele fica de alguma forma preso. Ele não se desenvolve para uma empresa que é uma empresa grande, que tem uma cultura que é uma cultura mais forte de UX. Esse profissional ele precisaria passar talvez por algumas etapas para ser reconhecido como um sênior ou como um especialista, mas ele não consegue dar esse passo, ou se for dar esse passo ele vai precisar abrir mão de uma remuneração que o mercado não paga mais. Então acho que tem uma geração que é uma geração que tomou essa decisão há 2, 3 anos aí no período de pandemia, que é uma geração que vai sofrer um pouquinho agora, porque vai precisar dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Então são movimentos que eu acho que, né, esse é o movimento atual, assim, eu acho que estou vendo já essas coisas acontecerem no mercado data hoje. Talvez daqui a um ano sejam outras coisas, mas isso é o que está acontecendo agora. Sobre a trilha de carreira, como é que funciona, né? A gente tem, do ponto de vista de organização, né, de nivelamento, acho que é bem tradicional, júnior, pleno, sênior, e daí depois a gente bifurca, né? A gente tem o que a gente chama de lead e o especialista, e depois, né, sobe para a gestão, né, mais executiva, onde tem managers, né, e a minha posição é uma posição de diretor. O que a gente tenta mais ou menos definir o que a gente espera de cada uma dessas, né, dessas funções. A gente procura manter, é difícil, mas a gente procura manter aquela estrutura que é sempre uma dupla trabalhando junto nos projetos. Então, por exemplo, se tem um júnior, sempre tem um sênior, né? Se a gente não consegue fazer isso no mesmo time, a gente tem na mesma área. Então, a gente coloca como uma das responsabilidades do sênior ser tutor de quem tem menos experiência. E a gente tem uma característica que essa é muito específica, porque a gente investe nisso há muito tempo, né? Então a gente realmente chegou num lugar hoje que é mais diferenciado, que é um investimento muito forte em formação. Então a gente contrata do mercado, em geral, pleno, sênior, especialista, lead. É muito difícil a gente contratar júnior, porque o júnior ele vem do nosso processo de formação e faz sentido, porque é um fechamento de ciclo, né? Assim, não faria sentido investir tanto numa formação, num programa de estágio assim tão bacana como a gente tem, se eu não, né, conseguisse oferecer depois a oportunidade para essas pessoas ficarem. Para mim, tudo começa com a entrega técnica. O júnior é aquela pessoa que a gente tem que primeiro tentar dar conta internamente da empresa, por isso que o programa de estagiário é tão importante, de preencher gaps que são gaps técnicos que eu acho que a formação, que é uma formação que a gente tem, não dá conta. Então a gente ensina de fato ele a fazer, né? A fazer o que a gente acredita que é bom, que é uma entrega de qualidade. Do pleno a gente espera autonomia, né? Então o pleno é aquele profissional que a gente já consegue
ou precisa ter segurança de deixar ele sozinho num time e ele vai saber executar um projeto de início ao fim, né? No limite, entender o problema e dar uma solução para aquele problema, saber defender. Mas o processo é um processo que ele é super complexo, né? O processo ágil é um processo complexo. Demanda, né, um relacional muito forte, demanda que uma tradução forte, né, que a gente seja capaz de traduzir as questões de negócio, as questões de tecnologia, limitações de tecnologia para dentro do projeto, e a gente seja capaz também de ajudar as pessoas de negócio, de produtos, de tecnologia, a entender aquilo que a gente está propondo. Essa tradução, para mim, é um ponto-chave do que eu acredito que tem que ter como um skill ali do sênior. Eu acho que o sênior é alguém que tem que ter uma capacidade boa de articular nesse sentido. Porque vamos assumir que ele já sabe definir um problema, já sabe pensar numa solução bacana. Como é que ele garante que aquilo ali vai virar realidade? Porque não adianta só ficar no Figma. Tem que garantir que aquilo ali vai ser construído. E garantir que essa construção vai acontecer depende fundamentalmente dessa articulação dentro do processo, que é um processo que é complexo. Acho que esse skill de articulação, eu acho que ele é realmente raro no mercado por dois motivos. Primeiro, que não acho que isso seja um foco de quem está hoje formando esses profissionais, né? Não me parece, né? É um foco, em geral, que é um foco mais técnico, mais do processo, e não nessa habilidade. E outra, que continua sendo e sempre será uma disciplina que é uma disciplina muito técnica, né? E eu acho que sinto também que tem uma disposição, que é uma disposição menor hoje das pessoas de investir tempo e energia para fazer isso. Vou arriscar falar uma coisa aqui forte, mas eu acho que a gente tem uma geração de profissionais com uma geração muito acomodada, perto, né, se comparado com o que foi a nossa geração, né? A empresa precisa mostrar que ela tem mais condições de oferecer coisas legais para o profissional do que era no passado, né? Quando a gente precisava mostrar que a gente era, né, que a gente tinha tudo que a empresa precisava, né? Eu acho que essa relação, no fundo, ela não muda muito, né, depois que as pessoas estão dentro da empresa, e acho que isso gera uma certa acomodação. É quase como se a empresa precisasse entregar tudo resolvido. Então, assim, eu como profissional, eu tenho o skill técnico, eu consigo resolver o problema, fazer de fato aquela solução virar realidade. No fundo é um problema, então, que a empresa tem que resolver, assim, que outras pessoas têm que resolver, que a gestão tem que resolver, alguém tem que resolver que não seja o próprio profissional. É difícil, eu acho, encontrar alguém que né, não só que tenha isso, mas que entenda a importância disso, que tenha uma disposição para encarar essa missão quando necessário. A gente tem na Globo um time de design que aliás tem crescido, que trabalha no time de Big Data. Ele está alocado especificamente no time de Big Data. A gente está agora puxando uma galera que estava numa outra área, que é mais especializada em Data Viz, e a gente está puxando para a área de UX. O perfil é um perfil realmente, um perfil criativo de dados, né? Ajuda a criar as ferramentas, ajuda, né, os engenheiros a pensar na modelagem. A gente tem uma galera forte, por exemplo, de semântica, de arquitetura de informação, daí bem raiz mesmo. Não conheço outra empresa que tenha um time de design numa área que é uma área de inteligência de dados. Então, naturalmente, que esse perfil é um perfil que está muito mais para o lado abstrato do que, né, para o lado de tangibilização, né? Não quer dizer que precise, mas tudo bem, né? Se não tiver o apuro que a gente espera dos times que, por exemplo, estão trabalhando com produtos, né? G1, G-Show, Globoplay. Então, acho que a gente tem que ter flexibilidade para isso também. A pessoa tem bem estruturado na cabeça as razões pelas quais ela tomou uma decisão, né? Isso é importante, sempre foi importante para mim, e é naturalmente alguma coisa que eu vou sempre buscar. Então, não adianta vir descrevendo o processo, né? Isso importa menos, mas por quê, né? O que fez sentido a cada etapa? Por que as decisões foram sendo tomadas? O que levou a cada uma das decisões que foram tomadas? Acho que isso é uma das coisas. Valorizo demais a narrativa, né? A narrativa daí não é tão abstrato não, mas eu acho que ela se liga com esse primeiro, né, com essa primeira habilidade, que eu acho que pessoas que são capazes de contar boas histórias são pessoas que têm uma estruturação muito boa, mental, né? Então é sempre uma parada que a gente busca. A gente inclusive fazia uma brincadeira quando a gente, né, ia entrevistar alguém, que em algum momento a gente fazia perguntas que eram perguntas, podiam parecer absurdas,
E uma delas tinha a ver com a narrativa tão simples como assim, me conta uma coisa super legal que aconteceu ontem, né, que foi especial, né, na vida. A pessoa achava aquilo ali uma coisa meio maluca, mas a forma que a história vinha, para mim, eu já conseguia capturar muitas coisas ali, que são coisas que eu acho que são importantes, né? Como as pessoas armazenam a informação que é necessária, como é que elas articulam, né, aquilo que está sendo, né, que precisa ser dito. Tem uma hierarquia de importância, porque, né, o que está sendo narrado precisa fazer sentido. Tem uma questão de entender quem é que está do outro lado, porque aquela história tem que fazer sentido para quem está ouvindo, não só para quem viveu aquela história. Então tem uma tradução que eu acho que é puro design isso, né, da gente colocar de fato, né, para quem a gente está fazendo aquele projeto no centro. Então, história foi sempre alguma coisa que eu dei uma importância legal. Eu acho que basicamente essas duas coisas e o que a gente comentou antes sobre, né, soft skills, essa capacidade de articular, né? E daí o articular começa com o entendimento de contexto, né? Então assim, quando está narrando, por exemplo, né, o projeto, contando alguma coisa que fez, o quanto que dentro daquela narrativa o contexto ele é exposto. Ou é uma coisa muito mecânica, de novo, de simplesmente descrever o processo. Assim, o processo importa menos, mas o que levou? Assim, qual era a complexidade do contexto, daquilo que estava se pretendendo, do ponto de vista de negócio, né? O que era, da onde partia aquele produto, né, para aquilo que precisava ser feito, qual era o cenário, quem eram as pessoas. São coisas que eu acho sempre interessante, assim, o contexto da própria empresa, né? As empresas são diferentes, o mesmo produto pode ser radicalmente diferente porque ele sofre influência do contexto da empresa. Então, são coisas que eu sempre valorizei, né? Esse olhar que é um olhar mais amplo sobre as coisas, que tem a ver com o que eu estou chamando, se fascinar de uma maneira simples de contexto. Para onde a carreira de UX vai se transformar? Eu acho que a vertente estratégica, né, vai ser sempre a minha preferida. Mas eu acho realmente que tem um lugar, que é um lugar da conexão, né? Assim, pensando experiência mesmo, né? E daí a gente está saindo das disciplinas mais específicas para pensar a experiência, que é como as coisas se conectam, né? Como a gente pensa, né, de fato, a relação que as pessoas têm com o produto, com o serviço, com uma empresa de uma forma ampla. Quanto mais a gente entender isso como o centro do que a gente está projetando, eu acho que mais estratégico vai ficando. Eu não sou necessariamente um fã daquela visão estratégica, que é uma visão estratégica que leva a gente para o design thinking, né? Que é a gente fazer com que a empresa pense como um designer pensaria. Eu acho que isso é legal, mas isso para mim não é necessariamente o salto estratégico, né? O salto estratégico é a gente colocar a experiência como de fato algo que ganha centralidade nas decisões estratégicas que a empresa toma, né? É um pouquinho diferente, porque na prática ela precisa acontecer, não adianta só a gente pensar, a gente tem que executar. E acho que isso toma mais força ainda quando a gente, né, imagina nesse futuro, que é um futuro que agora ficou cada vez mais próximo da inteligência artificial, somando ao trabalho, né? Somando a forma, né, a prática e a forma que a gente executa, porque é bem possível que se a gente isolar as partes, se a gente pensar só no produto, os produtos vão começar a ficar talvez iguais. Se a gente pensar só na estratégia das empresas, as estratégias vão começar a ficar parecidas. Se a gente pensar só no modelo de monetização, esse modelo de monetização pode ficar parecido. Eu acho que as coisas vão sendo, nos seus fragmentos, elas vão sendo padronizadas, né? Que é uma lógica muito computacional, né? O segredo está em como é que eu combino essas coisas. Isso para mim é experiência, né? Imaginando que essa combinação é uma combinação que tem que fazer sentido como uma vantagem competitiva para o mercado. Assim, experiência como vantagem competitiva, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que quem se der conta disso, acho que vai estar na frente. Porque eu acho que isso vale para as pessoas não ficarem tão agarradas ao processo, acho que vale para elas conseguirem entregar de um jeito mais legal, ficarem mais satisfeitas no trabalho, né? Conseguirem criar e tal. Mas vale também porque a gente está no mercado, que é um mercado que muda numa velocidade absurda. E a gente nunca sabe quando ele vai dar o salto, né? A gente falou já recentemente muito de inteligência artificial, daí tem muito, né, uma discussão muito grande de como a inteligência artificial ela vai impactar aquilo que a gente faz. Eu acho que
Muitas das coisas que a gente, né, falou nesse papo aqui, eu acho que elas vão ser menos impactadas, né, se o foco for um foco de fato em quanto que as pessoas usam essa capacidade criativa para articular esse momento, que é o momento onde a gente salta do entendimento correto do problema para pensar uma solução sobre aquilo. Exatamente nesse ponto de conexão, eu acho que é onde tem uma dificuldade maior, ou pelo menos no curto prazo, da inteligência artificial, né, substituir, né, essa competência, falando desse jeito, essa habilidade. Mas a discussão de inteligência artificial já também ficou um pouco para trás a partir, né, do lançamento. Não é necessariamente uma novidade, mas a Apple lançou lá o óculos, o Vision, e começa a se discutir uma experiência que é uma experiência espacial, né? Isso é muito legal. Isso não é necessariamente uma coisa nova, mas a gente sabe que, né, quando uma empresa desse tamanho entra, ainda mais sendo a empresa que talvez isso acelere, né? E eu acho que é interessante, porque isso muda completamente a forma que a gente faz as coisas, né? Os assistentes, eles já desafiavam a gente, né, em pensar, por exemplo, o que é interface, né? Porque a gente está acostumado a sempre pensar a interface como uma solução visual, e quando a gente vai projetar alguma coisa para um assistente, a interface ela é conversacional, né? Então, por exemplo, eu falei daquele espectro, né, desse mundo que é um mundo tangível. Imagina que o mundo abstrato ele se mistura com o mundo tangível quando a gente está falando de uma conversa, porque ele não se materializa necessariamente em nada. Acho super interessante, por exemplo, no lançamento, né, que a Apple fez, que ela apresentou meio que o sistema de design deles espacial, que ele não tem nenhuma novidade. Eles, na verdade, são telas chapadas só distribuídas no espaço. É óbvio que não vai ser assim. É óbvio que não vai ser assim. Isso né, provavelmente em pouco tempo a gente vai encontrar realmente o que isso vai ser, porque as possibilidades são infinitas, né, da gente recriar ambientes inteiros, e a interação ela tem uma liberdade que a gente constrói objetos que não estão necessariamente restritos pela força física da natureza. Você nunca pensou nisso. Sei lá que possibilidades isso pode trazer, e isso ou será também interaction design, né? Então, né, é um salto que daqui a pouco a gente já vai precisar dar, e assim, quem tiver acomodado, ou quem tiver preocupado em executar o processo e não estiver pensando assim, quais são os problemas e de que forma criativa a gente pode solucionar os problemas, quando chegar no lugar, que é o lugar onde a gente está hoje, provavelmente já vai estar atrasado, porque o mundo já está indo para um outro lugar mais à frente.